Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Hoje é dia de Santo António, celebra-se em Lisboa e noutras cidades do país. Não tarda, daqui a uma semana temos o São João e logo a seguir o São Pedro. Estamos na época dos santos, como se costuma dizer. Olá, Eduardo. Olá, Judite. Comeu uma sardinha? Aí não se celebra o Santo António, é o São João, não é? Quanto mais para cima, mais São João. É isso. Só uma é pouco. Pois, uma é pouco, é verdade, é verdade. Estamos numa época de tradições e, muito curiosamente, são daquelas tradições que parece que não saem de moda. Os jovens continuam a aderir à festa dos santos, ela vai mudando ligeiramente, pelo menos em alguns rituais, mas no essencial mantém-se. Eu acho que a festa, felizmente, não paga imposto de luz. Mas para algumas pessoas parece que sim. E a festa é uma circunstância incrível, que faz provavelmente das mais democráticas que pode existir, que une as pessoas de todos os credos, de todas as cores, com todos os pontos de vista dos mais diferentes que possam existir, e que as une em função da expressão de um ritual que faz a ponte, de facto, entre o passado e o futuro. E entre o pagão e o religioso. Exatamente. Isso é uma coisa tão intensa, que depois, quando nós observamos as pessoas a marcharem, quando nós as vimos numa rivalidade de bairros, ou quando as vimos a repetirem os mesmos rituais, desde as sardinhas às coisas, aos manjericos, a tudo o que nos possa passar pela cabeça, nós percebemos que, de facto, a memória é um reservatório muito precioso que nos faz ligar ao futuro e, portanto, eu percebo lindamente que os jovens, ainda por cima à boleia da festa, se assumam estas tradições e as levem por diante e cresçam com elas, claro. Isto também é uma época de santos casamenteiros. Sobretudo o Santo António é conhecido pelo santo casamenteiro por excelência, mas o São João também dá a sua perninha nesse caso. É uma altura em que as pessoas procuram uma data simbólica para festejarem essa união, celebrarem o casamento. É uma altura em que as pessoas, para além de tudo aquilo que as liga, e eu acho que é muito bonito que no casamento se parta do pressuposto que não é nem sequer um padre que casa as pessoas, é quando muito uma testemunha, porque elas só podem ter esse aval sagrado pelas mãos de Deus e, portanto, terem um patrono significa terem mais do que uma testemunha, quase como se fosse um mensageiro, uma espécie de código postal que mais depressa se chega ao aval divino. E, portanto, eu compreendo que elas procurem este tipo de guarda-chuva porque têm a noção de que, para além de tudo aquilo que as une, inevitavelmente, a bondade de um padroeiro a olhar por uma relação amorosa fará com que ela sorte, tenha... não é? Dá sorte. Dá fará sorte. com que tenha muito mais probabilidades ainda de dar certo. O Santo António é o protetor dos marinheiros, o que faz sentido ser o protetor, portanto, de uma cidade como Lisboa, das raparigas casadoras também,
e acaba por, de alguma forma, transformar uma festa que é pagã em tantos sentidos, numa festa com alguma coisa de divino. Vai-se perdendo ao longo dos anos, tem-se vindo a perder mais essa tradição religiosa. Ficam mais as sardinhas, fica mais a festa, mais os bailaricos. Eu acho que a tradição religiosa depende fundamentalmente de quem veicula essa mensagem e de quem, no fundo, a adapta a toda uma realidade nova que as pessoas, de alguma forma, vão abordando. Eu acho que a dimensão do religioso é uma coisa muito bonita, porque nos dá uma dimensão de alguma humildade, torna-nos pequeninos perante coisas que são de uma dimensão muito mais significativa. Não se trata de nós negarmos os porquês em relação a muitos aspectos, mas dá-nos uma humildade, dá-nos uma dimensão de uma pequenez humana que nos abre para o transcendente. E o transcendente, de facto, abre-nos para desafios muito grandes. E eu acho que nós, se calhar, vamos dando tantas oportunidades de alguma omnipotênciazinha aos nossos filhos, que de repente aquilo que vai para além da omnipotência de todos os dias acaba por parecer fora de moda quando não está, até porque os desafios que a vida nos traz muito rapidamente nos ajudam a perceber que a omnipotência que nós cultivamos todos os dias depois esbarra em alguns obstáculos que inevitavelmente a vida também nos traz. Enfim, isto anda tudo ligado, não é? E isto também está ligado ao ciclo natural do tempo, das estações do tempo, à fecundidade dos solos, à aproximação das colheitas. Ou seja, no passado havia uma relação muito direta com os fenómenos meteorológicos, com a natureza, e portanto havia aqui também digamos que um ritual prático, não é? Prático, na vida prática das pessoas. Entretanto, transformou-se sobretudo numa festividade, mas, como dizia o Eduardo, nas ruas as pessoas têm outro humor, outra capacidade de união, outra capacidade de interação que não existe durante o resto do ano. Porquê? Pois não, Osdito, porque independentemente de tudo o resto, os nossos antepassados sabiam muito bem como o inverno trazia tantas oportunidades de morte a tantas pessoas, festejavam o Carnaval porque era o primeiro passo para exorcizarem o escuro e começarem a preparar-se para a primavera, e depois, quando chegam ao dia mais longo, que está quase a chegar, a vida tem uma força, um apelo, uma dimensão erótica tão intensa que de repente é quase impossível não nos apaixonarmos por ela depois de não sei quantos degrauzinhos ao longo dos meses em que fomos crescendo para ela. E, portanto, a festa nesta altura, não é por acaso que as festas são sobretudo nesta altura, porque a natureza convida-nos a festejar o facto de estarmos vivos e estarmos num encantamento com a beleza que ela inevitavelmente tem nesta altura. Basta vermos a luz fantástica que ela nos dá por estes meses. Os mais velhos e talvez os velhos do Restelo olham agora para estas festividades, nomeadamente nos bairros ditos típicos de Lisboa, muitos deles já, enfim, com demasiados turistas em comparação com, digamos, a população local, com as pessoas que ali habitavam, olham já para estas celebrações como algo que já não é verdadeiramente lisboeta ou portuense, ou, enfim, que está, de alguma forma, travestido também de uma festa internacional de atração de turistas. Às vezes é, mas no essencial eu acho que não é. Se nós formos ao São João do Porto, ou se formos ao Santo António de Lisboa, nós percebemos que há ao lado castiço das pessoas que vivem até à medula todas estas festas, e depois os portuenses e os lisboetas de várias idades, de várias áreas,
de várias classes sociais acabam por se envolver numa festa com a qual foram crescendo e, portanto, por muito que os turistas tenham um lado um bocadinho voyeur em relação a isto tudo, eu acho que é muito difícil eles perceberem esta dimensão tradicional e não é por eles cá estarem que nós vamos vendê-la. Se calhar às vezes embrulhamos-la de maneira a que seja mais apetitosa, mas depois na sua gênese é a alma das pessoas que vivem este tipo de festas que faz toda a diferença e que nos une e nos comove e nos junta e nos faz, no fundo, entrar na festa com um gosto absolutamente único. E, aliás, já há muitos turistas que vêm de propósito nesta época Sim. para celebrar, porque costuma dizer-se que depois de experimentar, toda a gente quer continuar a voltar a um arraial de Santo António ou de São João. Com esta alma toda, como não é? Exatamente. Eduardo, vamos descansar da noite de Santo António de ontem. Voltamos amanhã com mais um tema. Até lá, ouça-nos em podcast e também escreva-nos para eduardo.sa@observador.pt. Eduardo, um grande abraço, obrigado e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.